Bom dia, eu me chamo Sara Stephanie, juntamente com meu orientador Darlison Fernandes e os colaboradores Carla Maiara, Yandra Vitória, João Ricardo, Carlos Richelle e Ademir Roxo, desenvolvemos o trabalho intitulado Manejo e Dinâmica Pós-Colheita de Lecites lúrida na Floresta Nacional do Tapajós. A CONAMA, que é a legislação vigente que regulamenta os planos de manejo florestal na Amazônia brasileira, define que o ciclo de corte deva ter entre 25 e 35 anos, o diâmetro mínimo de corte de 50 centímetros e que apenas 30 metros cúbicos de madeira por hectare podem ser extraídos da floresta. No entanto, a literatura vem trazendo estudos sobre a dinâmica pós-colheita que tem indicado que a maioria das espécies comerciais necessitam de recomendações específicas para o seu manejo, pois as espécies mais colhidas e comercializadas são as que mais têm as alterações em suas populações. Então, uma colheita desequilibrada sem levar em consideração os fatores específicos afeta o meio ambiente e reflete no lado econômico, pois a regeneração deficiente da floresta pode diminuir para o próximo ciclo de corte tanto a disponibilidade de madeira quanto o estoque de espécies de maior valor comercial. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do manejo florestal madeireiro em populações de jarana na Amazônia Oriental brasileira. A Lecites lúrida, popularmente conhecida como jarana, pertence à família Lecitidaceae e é amplamente utilizada na construção civil devido à sua alta resistência mecânica, e ela é encontrada tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. Para este estudo, nós utilizamos a Floresta Nacional do Tapajós nas proximidades do quilômetro 114 e quilômetro 117 da BR-163. Ambas as áreas possuem a vegetação de floresta umbrófila densa ou floresta de terra firme densa. Para as análises da valoração econômica dos estoques da madeira de jarana, foi utilizado o Plano Operacional Anual e o relatório pós-colheita da UPA-1 da Conflona, onde foram calculados o número absoluto de árvores, a densidade, a área basal e o volume por categoria, árvores colhidas e árvores remanescentes. Para a análise da dinâmica pós-colheita de jarana na área experimental da Embrapa, foi analisada a estrutura por meio da densidade e área basal, os sobreviventes, a taxa de mortalidade, a taxa de recrutamento e o incremento periódico anual. Como resultados para o manejo e valoração da madeira de jarana na Flora do Tapajós, foram inventariadas 814 árvores com DAP acima de 50 centímetros, totalizando um volume de 1,26 metros cúbicos por hectare. Destes, foram remaneados 0,66 metros cúbicos por hectare, remanescendo assim 0,60 metros cúbicos por hectare, uma redução de 52,2% no volume original, colocando a espécie como a que possui maior volume remanescente para a segunda colheita. A Conflona comercializou metros cúbicos de suas madeiras por R$ 415 no ano de 2020, totalizando aproximadamente 606 mil com as árvores de jarana, colocando essa espécie em sétimo no ranking das espécies com maior retorno econômico. Quanto à dinâmica pós-colheita, na área experimental da Embrapa, na Floresta Nacional do Tapajós, houve uma redução tanto na densidade quanto na área basal da espécie, em que houve uma redução drástica de 79% na área basal no ano de 1982, que foi o ano em que ocorreu a colheita de madeira. Quanto às taxas de recrutamento e mortalidade sobreviventes, só houve mortalidade na área em que houve a colheita de madeira, com uma taxa de 18,84%, sobrevivendo 67,21% dos indivíduos desde a primeira medição até a última medição, no período analisado. Quanto às árvores recrutadas, nós podemos ver no gráfico ao lado os períodos em que houve recrutamento tanto na área controle quanto na área manejada. O incremento periódico anual na área manejada apresenta uma diferença de 57% sobre a área controle. Essa diferença é explicada pelo estímulo ao crescimento após a intervenção na floresta, pois a abertura no dossel permite maior incidência de luz solar, estimulando o crescimento dos indivíduos remanescentes. O manejo realizado pela Conflona foram colhidos 52,2% do volume dos indivíduos da jarana. No entanto, esta espécie é a que possui maior volume reservado para a segunda colheita, refletindo que a intensidade do manejo praticado pela cooperativa está adequada com as características ecológicas da espécie, que possui o crescimento lento. Quanto à dinâmica de recuperação após a colheita na área experimental da Embrapa, próxima ao quilômetro 114 da BR-63, não foram recuperados os estoques de árvores e área basal no final do período de 30 anos de monitoramento, que é de 1981 até 2012. Com isso, concluímos que os planos de manejo florestal devem considerar as características ecológicas e a dinâmica populacional desta espécie
para a definição dos critérios de seleção de árvores e de intensidade de colheita, além de prever a aplicação de tratamentos silviculturais que estimulem o crescimento das plantas mais jovens e o aumento de sua regeneração natural na floresta, visando a otimização de uma próxima colheita com base em princípios ecológicos e econômicos. Nossos agradecimentos ao ICMBio, à Embrapa, ao CIEE, à Conflona e ao LAMEF. Estas são as referências bibliográficas que utilizamos e gratidão pela atenção.